Graça e paz, queridos. Hoje eu vou compartilhar uma palavra com os irmãos que diz lá em Lucas 11, 33 ao 35. Então diz assim, ó: Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar que ilumina bem, a fim de que todos os que passam vejam a luz, todos os que entram vejam a luz, né? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Então eu vejo a palavra nos diz para nós sermos luz no mundo, né? Para nós iluminar o mundo que é uma escuridão. Então eu vejo, né, através de outras passagens que eu já vou confirmar aqui, que não podemos negar Cristo. Não podemos negar Cristo. E a própria palavra diz, né, se a gente quiser ter aprovação das pessoas, nós não somos seguidores de Cristo. Então, em Tiago 4,17 nos confirma isso aí. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. É forte, sim. E daí em 1 Pedro 4 fala assim, ó: Pois o tempo de começar o julgamento chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? E no 1 Coríntios 2 fala assim, ó, no 13 lá: Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Mas calma aí, não é só isso. Porque 1 Coríntios 6 fala assim, ó: Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas pequenas coisas? Por acaso, vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. É forte essa passagem, né? Eu sei que lá tem uma passagem ali que fala assim, ó: não julgar o próximo para não ser julgado. Lá a palavra julgar, ela seria como se fosse não condene, para que você não seja condenado. E esse julgar aqui, por causa que nós pensamos, né? Então, isso não quer afirmar que eu vou estar se metendo na vida, né, das pessoas. Mas é claro que vai se criar a oportunidade de você aconselhar esse próximo, essa pessoa, né, que Deus vai estar colocando no seu caminho.
Então, através do Espírito Santo, que ele que vai mudar o coração da pessoa. Não somos nós. Nós não somos nada. Então, por isso que fala assim, ó, esse julgar que seria... Porque a gente sabe o que é o certo e o que é errado através da palavra de Deus, né? Então, isso não quer dizer que eu vou estar me metendo na vida de todo mundo, não. Mas vai se criar oportunidade pelo Pai, é claro, entendeu? E daí a gente não pode negar Jesus. Que tem uma passagem que fala lá, onde o Jesus está... Ele fala para os apóstolos que ele que ele vai morrer, né? Que ele vai ser crucificado, coisa e tal. E daí o Pedro, né, com toda a fé que ele tinha, né, ele achava que ele estava pronto. E ele ainda confirma para Jesus: não, Senhor, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Eu estou disposto para essa caminhada. E Jesus fala: te arreda, Satanás. Não que ele tivesse possuído pelo Satanás, mas os espíritos estão sempre em volta de nós tentando. Então, Jesus fala: te arreda, Satanás. Você vê com os olhos humanos, né? Não com os olhos espirituais. Por causa que antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Aquilo ali, Pedro, não sou muito legal, coisa e tal. E de fato acontece. Tanto que, né, Deus permitiu isso aí para que viesse o arrependimento no Pedro, né? Então, até em 2 Pedro 3, 2, 2 Pedro 2, 3, 9, ele nos confirma isso também. Segunda Pedro. Aqui. Segunda carta de Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, todas as coisas levam ao arrependimento, né? Então, tudo que Deus permite é necessário para a nossa evolução. Só que se a gente tentar interpretar com nossos olhos normais, carnais, não nos leva a nada, né? Então, eu creio, né, que a gente tem que fazer o certo. Então, vai se criar a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Claro que, né, essa oportunidade é Deus que cria, não é nós. E continuar orando, né, irmão? Não pode desistir, Deus está no controle de tudo. E por aí vai. Mas essa passagem é bem forte. Certo, queridos? Então, o importante: comete pecado é a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez,